Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está entrando em conexão conosco. Eu me chamo Léo Costa, eu sou educador sistêmico, educador informado sobre o trauma e também com especialização em psicotraumatologia. Eu sou professor há 30 anos, né, de sala de aula, trabalhando com formação de professores, trabalhando também no chão da sala de aula, como com certeza muitos de vocês que estão assistindo a gente aqui também faz esse exercício diário de estar com os alunos, de se relacionar com os alunos, de efetuar as trocas, de ensinar e aprender. Essa é um pouco da minha história, de um professor, de um educador que sempre buscou compreender melhor os processos de ensino e aprendizagem, sempre com um interesse bem aguçado no que seria uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem que faça sentido e que faça todos crescerem juntos. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a entender melhor como o trauma afeta a nossa vida, todas as consequências que o trauma tem na forma como nós nos comportamos, na forma como nós nos relacionamos. E, obviamente, sendo educador, essa pergunta de como o trauma afeta a sala de aula foi sempre uma pergunta muito importante para mim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse pequeno vídeo em que eu pretendo mostrar um pouco para vocês sobre do que se trata, né? O que a gente tem chamado de educação informada sobre o trauma e como é que esse conhecimento pode nos movimentar e nos ajudar. Quero muito agradecer a Dila pelo convite carinhoso e dizer que eu me sinto muito honrado em fazer parte do Seminário Amoras. Que seja um grande sucesso. Então vamos lá. Uma educação informada sobre o trauma é uma educação que procura entender, procura compreender como o que afetou os nossos alunos no passado, hoje ainda afeta. E que tipo de transformações foram ocorrendo durante essas histórias que acontecem nas famílias, que acontecem individualmente ali quando a criança às vezes tem algum problema, um trauma, assim, tipo um acidente, uma queda, uma perda, né, importante na família. Então, um dos objetivos dessa educação informada sobre o trauma é trazer clareza para esses movimentos que afetam o nosso dia a dia. Tem um autor chamado Kirk Olson, um americano, ele chama esses efeitos que a gente convive na sala de aula, porém, muitos de nós não têm ainda a consciência de que eles estão ali atuando, ele chama isso da sala de aula invisível, que é exatamente a sala de aula que ninguém está percebendo, mas que está atuando o tempo todo na maneira como nós ensinamos e na maneira como nós aprendemos. Eu vou dar um exemplo. Se uma criança, por exemplo, vê acontecer na família, todos os dias, ou quase que diariamente, discussões, desentendimentos, conflitos mal resolvidos, né? Essa experiência dela, ela vai se acumulando no corpo, né? Ela vai constituindo essa criança, e quando ela vai para a sala de aula, ela leva essa bagagem com ela. E essa bagagem, ela não está apenas no cognitivo, essa é uma bagagem que também vai para o corpo. Né? Então essa criança, ela pode ficar nas extremidades, por exemplo, de muito movimento, de muita mobilização. A gente pode até dizer que essa criança, muitos de nós vai dizer que é uma criança que tem hiperatividade, ou ela vai para o outro extremo, que é o extremo da imobilidade, da paralisia, do congelamento, da autoexclusão, da dissociação. Então você vai ver em sala de aula crianças que ficam, a gente diz que elas muitas vezes têm déficit de atenção, elas não conseguem ficar presentes, elas não conseguem estar ali pelo professor, estar ali pela aula. Né? E, apesar de hoje a ciência, né, a conseguir dar um diagnóstico para muitos desses estados e muitos desses comportamentos, o que tem chegado para nós é que o diagnóstico sozinho não tem tido muita eficácia. Ou até, em muitos casos, o diagnóstico sozinho
tem trazido ainda mais problemas, né? Porque muitas vezes nós, como professores, os pais, educadores, ficamos presos no diagnóstico. E quando ficamos presos no diagnóstico, a gente impede o movimento natural dessa criança para ir se transformando, ela fica presa a um rótulo. Então, uma educação informada sobre o trauma é uma educação que busca compreender a fisiologia do nosso corpo, né? E essa pergunta, o que é que está acontecendo com esse aluno agora, no funcionamento do corpo dele, por que a energia dele cai tanto, ou por que a energia dele está tão mobilizada? Por que será que ele não consegue um meio termo? Um meio termo entre se centrar na hora que é necessário se centrar, se isolar no momento em que isso é necessário, ou se mobilizar e fazer o movimento necessário quando isso é possível e também quando eles são convidados a fazer isso na escola. A gente sabe que a escola é um momento de viver todas essas experiências, tanto a experiência da necessidade de ficarmos imobilizados, fazendo uma leitura, por exemplo, quanto também o de nos movimentarmos na aula de educação física, no recreio ou em alguma atividade que exija mais dessa parte de mobilização. Então, a criança que tem um sistema nervoso saudável, e estamos falando de funcionamento do corpo, estamos falando principalmente aí de sistema nervoso, ela vai conseguir conviver de forma tranquila e com muita resiliência os altos e baixos do percurso do dia a dia. Então, ela vai mobilizar quando é necessário, ou seja, ela vai trazer energia para realizar uma atividade que precisa de mais energia, e ela vai conseguir relaxar quando essa demanda não estiver mais lá. E se a demanda surge de novo, ela novamente mobiliza, e depois que termina a demanda, ela novamente descarrega, ela novamente volta aos estados iniciais de equilíbrio. Certo? É assim que funciona um sistema nervoso saudável. E isso nos dá uma referência muito interessante no olhar que nós vamos desenvolvendo dentro dessa educação informada sobre o trauma para todos os alunos. Então, quando eu começo a olhar para os alunos a partir de comportamentos, a partir de uma ótica que me mostra que os comportamentos estão profundamente interligados aos sentimentos, e esses sentimentos, por sua vez, estão profundamente interligados ao que aconteceu na experiência dessa criança ou o que ainda está acontecendo. Um parêntese, eu falo criança, mas vocês podem entender adolescente, adulto, qualquer aprendiz, tá? Naturalmente eu sempre falo criança. Porque, de fato, no fundo, a gente está falando sempre da criança, né? Mesmo no adulto, é a criança que habita o adulto. Então, se eu começo a ter compreensão dos movimentos que essa criança faz, para onde ela está olhando, qual o processo interno que está acontecendo com ela, eu começo a me afastar dos rótulos. Quer ver? Experimente fazer essa pergunta a você mesmo, a você mesma. Se você diz assim, o que tem de errado com essa criança? Qual o diagnóstico dela? Que doença ela tem? Experimenta fazer isso. Imagina um aluno seu que te desafia muito e que é difícil ali a convivência. Você já chamou os pais várias vezes, já buscou de todas as maneiras, né, uma solução e você não consegue. E aí você olha em direção a esse aluno, em direção aos seus colegas e diz assim, o que tem de errado com ele? Perceba o que acontece quando você faz essa pergunta. Agora perceba o que acontece quando você olha para essa criança e você pergunta-se interiormente, o que aconteceu com essa criança para que ele tenha esse comportamento? Qual a história de vida dele? O que foi que ele já atravessou? Né? Como foi o nascimento dele? Como foi a vida intrauterina? O que é que acontece no campo dos pais? Como é o relacionamento dos pais? Né? Então, o que aconteceu com essa criança e o que acontece hoje? No meu sentir, vejam se bate com o de vocês, ao fazer a pergunta o que aconteceu com essa criança, me parece que diante de mim se abre uma porta de possibilidades. É como se eu agora pudesse olhar para ela, não mais rotulando ela e taxando-a de algo errado, de algo que não deveria estar ali, e passo a olhar no sentido de dizer assim, nossa,
Se o que aconteceu com essa criança foi muito difícil e ela está aqui hoje na escola, ela sobreviveu. O corpo dela encontrou maneiras de estar vivo até hoje, mesmo com tudo que aconteceu com ela. Então, o meu olhar para essa criança se afasta cada vez mais da crítica, do julgamento e passa a ir para um lugar muito mais educativo, que é o lugar da aceitação do outro, o lugar da compreensão do outro e também o lugar do qual, e somente desse lugar eu posso fazer isso, eu passo a funcionar no lugar de professor, passo a ter um papel, um desempenho na vida dessa criança, um lugar de segurança, um lugar de vínculo, um lugar de relacionamento. Muitas das nossas crianças que vivem ou viveram traumatizações na vida, elas vêm para a escola e muitas vezes a escola é o único lugar que elas têm onde elas conseguem se relacionar com adultos, com cuidadores que as respeitam. Toda vez que eu levanto de manhã para ir para a escola, toda vez que você levantar de manhã para ir para a escola, traga isso para o seu coração. Talvez eu seja, para alguns dos meus alunos, o único vínculo seguro possível, o único relacionamento estável, a única pessoa que realmente olha genuinamente para elas e aceita quem elas são, com o que elas trazem. Isso é capaz de modificar a vida de uma pessoa. A gente sabe a importância, aliás, a gente não sabe, a importância que nós muitas vezes tivemos para o resto da vida, na vida de muitos dos alunos que passaram por nós. Então, uma educação informada sobre o trauma é uma educação que vai trazer para nós, para todos nós, e que tem trazido um conhecimento ainda mais profundo dos efeitos do trauma na nossa experiência de vida, os efeitos que eles têm no aprendizado, os efeitos que eles têm nos relacionamentos, os efeitos que o trauma tem nos nossos comportamentos. É importante eu relatar aqui e ressaltar que quando nós nos tornamos professores informados sobre o trauma, nós não nos tornamos, com isso, investigadores da vida dos alunos. Né? Nós apenas nos abrimos internamente para uma pergunta que muitas vezes não vai ter uma resposta objetiva, mas eu acredito, por experiência própria, que o simples fato de nós nos colocarmos diante do aluno, ou diante de qualquer pessoa, com essa pergunta, o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Interna, silenciosa, que nos deixa tocar o coração, só essa atitude de nos voltarmos para o outro, com essa pergunta no coração, já abre, como eu já falei, uma janela de possibilidades e de novas oportunidades de relacionamento. Então, o professor educado sobre o trauma, informado sobre o trauma, ele não tem a pretensão de mudar nada na vida da criança. Nós não nos tornamos... Eu, por exemplo, eu sou terapeuta, então eu tenho toda a técnica, a ferramenta, eu estudei para, aqui no consultório, sentar com uma pessoa e ajudá-la a curar seus traumas e a lidar com suas questões. Como professor, eu não posso fazer isso, porque o meu papel não é de terapeuta quando eu vou para a escola. Né? O meu papel é o de ensinar. Não só o de ensinar, mas de promover o melhor ambiente, o ambiente mais seguro para que a aprendizagem aconteça. Dessa forma, o educador informado sobre o trauma, ele não ocupa o lugar de quem vai mudar o aluno, de quem vai transformar o aluno, principalmente com relação às críticas e os julgamentos que nós temos em relação ao comportamento deles. Ao invés de nos colocarmos como juízes e terapeutas, nós nos colocamos no lugar de professores, de educadores que podem oferecer a essas crianças algo que talvez nos outros ambientes em que ela frequenta, ela nunca tenha tido, que é atenção, cuidado, gentileza, compreensão, clareza, estabilidade, possibilidade de acolhermos os sentimentos que surgem ali, uma disposição real
de oferecer a esses alunos um espaço em que eles possam expressar com autonomia quem eles são, o que eles sentem, o que eles querem. Um espaço em que eu, como professor, posso valorizar a potência de cada um, a força que cada um tem e que cada um precisou ter para chegar até aquele ponto nas suas vidas. O professor educado sobre o trauma, ele é um receptáculo, ele é um continente, ele é um espaço onde os alunos podem se sentir seguros e, por isso mesmo, podem se transformar como uma consequência do vínculo, como uma consequência da relação segura. É como se ao nosso lado, ao lado desse professor que tem essa visão e que faz a pergunta o que aconteceu com você, ao invés de dizer o que tem de errado com você e que você precisa mudar, ao lado desse professor com esse olhar, com essa postura, é como se o aluno de repente pudesse respirar. É como se ele pudesse dizer, aqui, nessa companhia, com esse professor, eu posso ser quem eu sou. Então eu posso bocejar, eu posso soltar, eu posso relaxar. E quando eu vou podendo fazer isso, eu vou também ativando a minha capacidade de ler o mundo, de buscar informações, de ser curioso, de aprender, de me abrir para a novidade. Como professores informados sobre o trauma, nós vamos aprendendo como construir esse ambiente interpessoal em que nós podemos nos sentir seguros e também ajudar os nossos alunos a se sentirem assim. Acreditamos, não acreditamos. Factualmente hoje, a ciência nos traz um dado muito importante. Se eu não me sinto seguro, se eu não me sinto num vínculo em que eu posso ter confiança, em que eu sou respeitado com o que eu trago, eu não sou capaz de aprender. Então não adianta a gente preparar a aula mais linda, mais bem planejada, cheia de recursos audiovisuais, se a gente não dá conta de oferecer a esses alunos um ambiente, um espaço interpessoal de segurança. E aí vem uma coisinha que eu disse aqui agora, que diz assim, a gente não dá conta. Vocês podem perguntar, mas Léo, eu tento de tudo, eu faço o meu melhor, eu planejo a melhor aula. E ainda assim, eu sinto que às vezes meus alunos, eles ficam muito agitados, eles se comportam de uma maneira muito indesejável, isso está me trazendo muito problema. Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E aí, gente, quando a gente fala em educação informada sobre o trauma, a gente vira a moeda e vê que na mesma moeda, as duas faces dizem o seguinte: em uma face está o comportamento do aluno, na outra face está o comportamento do professor. Em uma face está a história do aluno, na outra face está a história do professor. Exatamente por isso, é tão importante quanto olharmos tão importante quanto olharmos para os nossos alunos, é que a gente possa também desenvolver a capacidade de olharmos para a nossa própria história. A nossa vida, a nossa infância, o que aconteceu conosco, né? Olha essa pergunta que a gente faz em relação ao aluno. O grande exercício é fazermos isso também em relação a nós mesmos. O que aconteceu comigo na minha infância? Quais eram os pensamentos, os sentimentos que predominavam na minha criança? Como é que ela se sentiu? Ela se sentiu bem? Ela se sentiu segura? Ela se sentiu abandonada, solitária? Ela se sentiu confusa em uma casa em que muitas vezes o principal cuidador, a mãe ou o pai, eram muito instáveis, eram muito talvez violentos, invasivos? Como foi que eu me senti quando eu era criança? E quando eu ia para a escola? Ainda mais importante, né? Quando eu ia para a escola, como é que eu me sentia na escola? Eu tinha medo? Eu era inquieto? Eu era inquieta? Eu tinha ansiedade?
Eu estudava muito com medo de, de machucar ou de decepcionar os meus pais, os meus professores. Eles esperavam muito de mim. Será que eles esperavam além do que eu era capaz de oferecer? E quando hoje eu estou na sala de aula, como é que essas histórias todas, elas atuam em mim, atuam no meu corpo, atuam no meu inconsciente? Sim, gente, porque essas histórias, elas continuam atuando dentro de nós. Não tem como a gente escapar disso. Até que a gente olhe para elas e cuide delas e dê para elas o lugar de carinho, de delicadeza, de compaixão, de respeito por tudo que nos aconteceu. Eu falo muito nos nossos encontros, nas nossas palestras, né, sobre a filosofia do avião. E eu quero terminar essa fala sobre os professores, sobre esse autocuidado, lembrando a vocês que quando a gente entra no avião, aqueles avisos que eles dão no início da viagem, um deles é assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Pegue a máscara, coloque primeiro em você e, na sequência, ajude uma pessoa que possa estar precisando. Quanta sabedoria, não é verdade? Então, se eu não cuido dos meus sentimentos, se eu não cuido do que está acontecendo no meu corpo, se eu não cuido da minha história, se em nenhum momento eu tenho uma abertura ou muitas vezes até a oportunidade de me perguntar o que foi que aconteceu comigo que eu me tornei a pessoa que eu sou. Tanto para o que é bom hoje, tanto para o que não é tão bom. Eu sou o resultado das minhas experiências. E se eu não cuido disso, em algum momento a vida vai me colocar exposto a essas experiências, a tudo que não pôde ficar, tudo que não pôde ser digerido, processado. É como se colocássemos a poeira embaixo do tapete o tempo todo. Uma hora essa poeira aparece. E aí eu vou contar um segredo para vocês aqui, que poucos educadores sabem até hoje. Alguns já, provavelmente vocês também, que afinal de contas vocês estão aqui nesse seminário e certamente já têm algum conhecimento sobre essas vinculações. O segredo é o seguinte: os nossos alunos, os nossos filhos, as pessoas que nós cuidamos, eles são um espelho do que está acontecendo no nosso inconsciente. Então, se o aluno está muito agitado e você não consegue lidar com isso, talvez, na sua infância, não houve um adulto que conseguisse se aproximar de você nesse momento de agitação que toda criança tem e oferecer a você um porto seguro, um lugar onde aquela agitação pudesse ser vista, respeitada, acolhida. E sem ter tido essa experiência de um cuidador que veio até mim e me ofereceu regulação, conforto, calma, ao ver uma criança agitada, é como se eu mesmo trouxesse de volta a experiência de me sentir agitado e de não encontrar um caminho de solução para essa agitação. Uma criança não consegue fazer isso sozinha. Um adolescente também não. Muitos de nós na vida adulta também não. A criança, ela naturalmente não consegue, e isso é normal em toda criança, porque o sistema nervoso dela ainda não está maduro o suficiente para oferecer a ela a possibilidade de se autorregular. Então ela precisa de um adulto. Então se imagine vivendo uma infância em que o seu sistema nervoso estava imaturo, incapaz ainda de se regular, e aí você sente raiva. E o adulto que chega até você, ao invés de olhar para você e dizer: eu vejo a sua raiva, você tem direito de se sentir assim, e eu estou aqui com você ao seu lado. Mesmo que você sinta raiva, eu fico com você, eu não te abandono. O que acontece com essa criança? Ai, ufa!
eu posso sentir a minha raiva, eu posso ser quem eu sou. Mas imagina se ao invés disso, o adulto que cuidava de nós dizia para nós: engula o seu choro. Sentir raiva não é bonito. Você não pode sentir raiva. Engula a sua raiva e vai estudar. O que é que acontece com o nosso corpo? Então, se eu não tive esse acolhimento, eu também não tenho ele para oferecer. E eu não consigo fazer isso porque eu sou um professor ruim, ou porque eu sou uma pessoa desumana, ou porque eu não gosto da minha profissão, porque eu não sou. E aí todo tipo de culpabilidade aí que a gente se coloca. A gente não conseguiu ou não consegue acolher essa criança simplesmente porque nós somos humanos e não tivemos a experiência inicial de sermos acolhidos. A boa notícia é que nunca é tarde para a gente ter uma infância feliz. Tudo que nos aconteceu na infância pode ser reprocessado, reescrito, revisto. E a boa notícia hoje é que a neurociência nos dá as informações necessárias e as técnicas necessárias para a gente trabalhar esses conflitos dentro de nós e assim nos tornarmos professores cada vez mais presentes, cada vez mais capazes de oferecer aos nossos alunos o essencial, que é um vínculo seguro. Era sobre isso que eu queria falar aqui com vocês, mas eu quero aproveitar esses últimos minutos para também fazer um convite. Convite para que você venha ao nosso encontro, conhecer o nosso trabalho através do Instagram, @Instituto Alegria, e através de um outro Instagram que é @Educação e Trauma, sem ser cedilha e sem tio. São 2 Instagrams. O Instituto Alegria traz para a gente informações gerais sobre relacionamento, sobre psicotraumatologia, sobre trauma. E o Educação e Trauma, ele trabalha exatamente o tema do trauma na escola, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então vai ser uma alegria receber você nas nossas redes sociais, para que a gente possa fazer trocas, para que você possa aprofundar esse conhecimento. Além disso, nós temos uma formação completa em educação com atenção ao trauma, o Educate. O Educate, que significa educar com atenção ao trauma. É um curso de 6 módulos, todo online, com encontros ao vivo e aulas gravadas, com temas como esse que a gente trouxe aqui, e muito mais do que isso, em que aprofundamos esse conhecimento. E quando você termina essa certificação e recebe aí o seu certificado de quase 100 horas de trabalho, é uma super formação, né? Com bastante conteúdo, com bastante aprendizagem, que vai mudar o seu ponto de vista em relação aos alunos, em relação ao ensino. Ao final desse curso você recebe a certificação e o título de educador ou educadora informado, informada sobre o trauma. E aí você pode passar a ser um consultor, você pode e vai para a sala de aula de novo com esse novo olhar, com esse olhar transformado. Nós somos pioneiros no Brasil em oferecer esse curso, essa educação informada sobre o trauma. Somos o primeiro curso no Brasil. Já temos uma turma que está funcionando, né? Estamos no iniciozinho e a previsão de uma próxima turma é para julho. E vai ser uma alegria se você quiser conhecer o nosso trabalho e se apropriando dele, estando conosco. Visita lá as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram principalmente, e vá se informando, porque a gente sempre faz lives, sempre faz algum tipo de divulgação do trabalho, sempre acompanhado de bastante conteúdo. Tá bom? Vai ser uma alegria encontrar você e para que a gente vá formando esse vínculo e essa rede aí pelo nosso país e pelo mundo, tão importante, tão necessária para a educação. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder fazer essa partilha e vou encerrando aqui a minha fala, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês aí que está nos assistindo e que nos assistiu. Obrigado e até a próxima.